oitavo ano, né? Então, vocês já estão sabendo bem a questão todo mundo vai fazer seu trabalho do Literarte, né? Se Deus quiser, todo mundo vai fazer um belíssimo trabalho. Com certeza vão tirar notas boas. Não é isso? Excelentes notas, aí soma com a bimestral, fecha, né, pontos que precisa no ano todo e férias para quem te quer. Não é isso? Então, faça lá seu vídeo, seu trabalho, se Deus quiser vai ser muito legal e todo mundo vai tirar 10, tá certo? Oi, turma do oitavo ano. Então, bora lá, ó. Como é que eu estou pensando no vídeo? Primeiro vai aparecer, né, a frente do vídeo com as características de vocês, certo? Com as características, com o nome de vocês, e a série e o assunto do que se trata o vídeo, certo? Vai aparecer primeiro. Pronto, aí entra já alguém falando, certo? Quando for gravar, deixa um espaçozinho aqui, ó, no vídeo, para eu colocar as novelas. Quando você for falando o texto com o nome das novelas, vai aparecer uma, depois vai aparecer outra. Então eu vou tentar colocar na ordem da sua fala, certo? Na ordem da sua fala, certo? Aí também para botar legenda, botar alguma legenda, ou aqui, ó, tipo assim, ó, veja aí, tá vendo, ó? Ou aqui, ó, certo? Ou mesmo aqui, aí, e passando as imagens assim, entendeu? Entendeu? Aí se por acaso ficar curto, a gente escolhe uma novela só para um de vocês comentarem. Aí a gente encaixa no vídeo, certo? Aí encerra com as séries. O texto das séries eu vou fazer, mas seria importante vocês fazerem logo esse vídeo, certo? Com esse espaço, falando pausadamente, para que, por exemplo, o texto começa com a Avenida Brasil, aí já aparece a imagem aqui da Avenida Brasil, entendeu? Não da novela Avenida Brasil. Aí vale tudo. Entendeu? Aparece uma imagem, aí aparece um comentário sobre a novela, ou alguma coisa sobre a novela aqui ou aqui, entendeu? Por isso você tem que falar bem pausadamente, não é morrendo não, tem que ser uma leitura dinâmica, mas desde que seja uma leitura dinâmica, que primeiro dê para entender, e segundo que por isso não pode ser muito rápido, né? Tipo, ó, eu já estou fazendo esse vídeo aqui só para explicar para você, já está dando 2 minutos. Tá bom? Aí no final a gente bota alguma coisa para complementar. Ok? Então façam aí. Só antes da gente encerrar o capítulo 7, já para entrar no capítulo 8, eu queria falar de umas particularidades da África com relação à sua própria história. Tá? Você tem assim, ó, o século XIX e a partilha da África. Página 11, tá? Só para a gente encerrar de vez essa parte. Então, como é que é isso? Você lembra que em 1776, em pleno século XVIII, foi realizada na Inglaterra a primeira Revolução Industrial. Quase 100 anos depois, por volta de 1860, certo? Tem a segunda Revolução Industrial, certo? Essa segunda Revolução Industrial, ela é muito mais intensa do que a primeira, né? Uma revolução mais contemporânea, né, para nós do que, claro, da primeira, e a vida do mundo ela muda mais radicalmente a partir da segunda Revolução Industrial. Por quê? Há quem diga que a gente entra no chamado capitalismo financeiro, já que seriam 3 fases do capitalismo. O capitalismo, o pré-capitalismo ou capitalismo comercial, o capitalismo industrial teria sido dado início pela Revolução Industrial, e o capitalismo financeiro. Há quem diga que ele surge ali a partir da combinação do capital de financiamento com o capital industrial, né? As empresas estavam lucrando muito, mas queriam lucrar mais, produzir mais e precisavam de mais dinheiro. Então os bancos começaram a emprestar o dinheiro para as empresas. E surge também aquela forma de se ganhar dinheiro
tendo dinheiro, fazendo investimento em ações de empresa, aquelas coisas, especulações, né? Mas uma especulação saudável, honesta, vamos dizer assim, pelo menos a maior parte. Então ganhar dinheiro a partir do dinheiro, você nem sequer precisar produzir na indústria para ganhar. Ganha dinheiro pelo dinheiro. Isso é a característica do capitalismo financeiro, certo? Então, com essa segunda revolução, aí você diz, quem foi que fez a segunda revolução industrial, professor? Essa revolução foi feita por uma boa parte dos países europeus, certo? Também, além disso, os Estados Unidos e o Japão. Esses países europeus, quando você faz a indústria, por exemplo, você vai produzir aço, você precisa de ferro. Vai produzir ferro transformado, né, na indústria de base. Você precisa de ferro. Você vai produzir gasolina, você precisa de petróleo. Vai produzir diesel, precisa de petróleo. Falei petróleo, viu, gente? Eu ia falando errado. Então você precisa de petróleo. Você vai produzir eletricidade, você precisa de petróleo. Você precisa de uma fonte energética para produzir eletricidade. Além de tudo, você vai precisar de matéria-prima para diversas indústrias. Para a indústria têxtil precisa do algodão, né? Depois surgiram os materiais sintéticos que misturou com algodão para deixar as roupas mais firmes, né? E isso também vem do petróleo, uma parte, né? Você vai produzir o que for, né, que você queira produzir, você precisa dos recursos minerais, né, que é utilizado ferro, minério de ferro, manganês, bauxita, certo? Né, para produzir o vidro precisa de areia, né? E muitas outras coisas, como eu disse, algodão para roupa, né? Vários materiais vão se utilizando. Aí a revolução têxtil, a segunda revolução, ela é muito para essa área da indústria de base. Então, quais são as grandes invenções da segunda revolução industrial? Destacaria o telefone, tá? Eu destacaria, né, o motor de combustão interna, que utilizava gasolina, que é que dá condição para que haja o carro. Eles tiram os cavalos das carruagens e colocam os carros, não é isso? Pronto. Aí também tem a invenção do aço, a partir do ferro. O aço é feito de ferro, tá? Eles misturam agora, um tal de melt. Descobriu que você dando pequenas injeções do ferro, quando ele está fervendo, certo? Ele se transforma em aço. Injeções de ar, injeções de ar no ferro, tá? Também surge o dínamo, que gera eletricidade, certo? Então foram invenções maravilhosas da segunda revolução industrial. E eles começaram a suprir o mundo com a matéria-prima. Os transportes foram evoluindo, eles puderam suprir o mundo com a matéria-prima não, com os produtos industrializados, certo? Aí eles precisavam de quê para fazer esses produtos industrializados? De energia, né? Então criaram fontes energéticas, tinham carvão, aí principalmente o petróleo, né? Lá na frente, uma coisa mais recente, dá-se para se fazer energia de muitas outras coisas, são as alternativas, né? Dá para fazer energia a partir da força da água dos rios, dá para fazer energia, produzir energia a partir do vento, da energia nuclear, da energia solar, só que não se existia tecnologia para isso nessa época, ainda não existia, tá? Mas aparece a eletricidade, né, lá, a lâmpada e tal. Então o mundo vive aquela euforia da segunda revolução industrial, com aquelas máquinas maravilhosas já existindo. Aí o carro passa a ser o produto desejado pela sociedade de consumo, né? Pronto. Mas para se fazer um carro, por exemplo, precisa de ferro, precisa de aço, precisa de diversos materiais, né? O próprio pneu também é feito à base do petróleo, né? Que o petróleo é uma substância composta. Dá para você fazer o refino e extrair muitas outras substâncias, né? Não só a gasolina, como muita gente pensa que é só a gasolina. Então, onde é que eles foram buscar essa matéria-prima? Em vários países do mundo. E eles fizeram uma nova colonização, porque eles já tinham colonizado a América,
fizeram da África. A África é um continente com problemas climáticos, né? Tem regiões desérticas, o Saara, o Kalahari lá embaixo, né? Tem problemas, né, com guerrilhas, aquelas coisas todas. A própria escravidão do negro com o negro na África já existia, vamos dar a César o que é de César. Isso é verdade. Né? Os homens ruins não são só os brancos, os negros também escravizavam negros. Não é verdade? Então, reis africanos tinham seus escravos. E muitos deles eram negros. Eu não digo os escravos, digo os reis. Né? Então, mas tinha uma particularidade. O continente africano ele é rico também, viu, gente? Lá também tem uma das maiores florestas equatoriais do mundo e a riqueza de biodiversidade é muito grande. Vamos dar a César o que é de César. A riqueza da savana também é enorme, certo? Lá em cima tem áreas de clima temperado, em cima e embaixo. Né? Então, ela é rica. Mas o que chamou a atenção dos europeus nesse período da Segunda Revolução Industrial foi exatamente isso no século XIX, que foi a partir de 1860. A partir de 1860 nós temos pensei que ia interromper porque veio uma ligação. A partir de 1860 nós temos a chamada me tirou a linha do raciocínio. Em 1860 nós temos o século XIX. Então no século XIX houve um neocolonialismo. Agora o alvo foi a África. Certo? Você lembra que eles começaram a chegar aqui, explorar, matar os índios, fazendo genocídio a partir do século XV. Né? O Cabral, por exemplo, chegou em 1500, que ainda faz parte do século XV. A partir de 1501 já é século XVI. Tá? Naquela continha que eu já expliquei para vocês no começo do ano. Né? Então, eles começaram, a partir de 1860, no século XIX, a buscar novas alternativas para matéria-prima. Já que em alguns lugares da Europa você não tinha essa matéria-prima e uns países não queriam vender para vocês. Já que havia uma disputa pelo mercado, né, para vender os produtos industrializados. Então, o alvo foi a África. Então, houve a neocolonização da África. Certo? Então, muitos povos acabaram ficando à mercê da colonização dos europeus. Daí a mesma razão da gente falar português ter sido colonizado por Portugal, aí a razão de lá na África eles também falarem, né, idiomas que vieram, né, que tem sua origem no continente europeu, português, inglês, francês, etc. Que é exatamente os países que colonizaram essas áreas. Foram colonizando. Primeira coisa que eu faço, vou impor minha vontade, minha bandeira, minha maneira de pensar, sentir e agir, e assim eles fizeram. Impuseram suas bandeiras, suas vontades, sua cultura, sua religião para aqueles povos. Certo? Com relação à religião, não funcionou tanto, né? Porque depois nós tivemos a expansão árabe na África do Norte, e o animismo ali sempre foi uma religião predominante na África subsaariana, né? Eu já expliquei o que é o islamismo e o que é o animismo, superficialmente, né? Mas é um fato de que eles não conseguiram impor o cristianismo tão fortemente lá na África como aqui, né? Nós temos uma América cristã, né? Uma América em si é cristã. Você não tem predominância de outras religiões nos países americanos, mas você tem, né, o animismo na África subsaariana e o islamismo na África ali do Saara, África do Norte, África Mediterrânea ou África Branca, né, pela expansão árabe que aconteceu há um tempo atrás. Certo? O fato é que eles tomaram as terras dos africanos, certo? E muitos países africanos só se tornaram independentes no século XX. Você lembra que o Brasil se tornou independente em 1822, antes dessa neocolonização da África. O Brasil tinha se tornado independente, ratificou isso com o tempo, já que o rei do Brasil também foi o rei de Portugal, e por aí vai, que é o Dom Pedro I, né? E por aí vai.
certo? Mas no século XIX o Brasil era independente. Muitas nações africanas só realmente conseguiram a sua independência, onde muitos governos ditatoriais, que é aquele governo que fica no poder, o povo não tem direito nenhum, isso é ditadura, certo? Tomaram o poder após o estabelecimento dessa independência dos países europeus, certo? Essa política também de busca por novos mercados para consumir os seus produtos industrializados e para ceder matéria-prima foi uma das razões que provocou em 1914 a Primeira Guerra Mundial, a corrida armamentista, né, o imperialismo, que é exatamente o que eu estou dizendo, né, que resultou disso, de você ir atrás de novos mercados, a gente chamou de imperialismo, seja para vender ou seja para comprar matéria-prima. Imperialismo. Essa disputa entre os países europeus resultou, certo, na Primeira Guerra Mundial, Primeira Grande Guerra. Tem gente que não gosta de usar o termo Primeira Guerra Mundial porque a guerra ficou concentrada basicamente ali na Europa, certo? Os Estados Unidos depois se meteu, tal, mas era uma guerra entre franceses, ingleses e russos. A Rússia se retira para enfrentar a guerra de 1917, certo? E contra um outro bloco formado pela Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, certo? Você tinha o bloco da Tríplice Entente, certo? Que é esse primeiro que eu falei, e o outro da Tríplice Aliança. Coincidentemente, a Tríplice Aliança é o grupo que se transforma no eixo, certo? Com a exceção do Império Austro-Húngaro entre o Japão, né, na Segunda Guerra Mundial, tá? Mas o fato é que o imperialismo vai ser disputa pelos mercados, certo? Tanto para vender os produtos industrializados, tanto como para adquirir matéria-prima, se fosse comprada barata. Se não fosse, ia ser na marra mesmo. Então eles colonizaram aí, neocolonizaram a África principalmente, tá? Então era para suprir essas empresas que cada vez mais aumentavam a quantidade de países industrializados na Europa e a quantidade de empresas nesses países, de indústria nesses países. Tá certo? Então, o mundo na euforia veio a guerra. Passou a guerra em 1920, o mundo na euforia veio a crise de 1929. Entrou um período da Grande Depressão e em 1939 a gente tem a Segunda Grande Guerra Mundial. Tá? Então, com a independência já no século XX, certo? Isso culmina com também a guerra também. Você tem uma charge aí, que é uma das questões da página 18, você vai fazer a questão, né? Tá aí, ó, que ele está fazendo a partilha da África. Certo? Bota a África como se fosse um bolo, né? Corta, certo? E divide para os países europeus. Então você vê com essa parte é rica em diamante, essa parte é rica em manganês, essa parte é rica em ferro e por aí vai. Infelizmente, homens são homens, né? Não é isso? Poderiam simplesmente ter negociado e comprado, né? A humanidade não teria passado por essa triste história. Então, por sugar muitas riquezas de um continente que já não se organizava bem politicamente, a África foi empobrecendo. Né? Alguns lugares da África por questões climáticas, alguns lugares por má organização e política, né? Política administrativa, e outros lugares por ter muitas disputas de tribos rivais. Então, quando um lugar está brigando, disputando alguma coisa, né, fica difícil você se organizar politicamente. Né? Tira o Brasil como exemplo. O Brasil nem está brigando, só tem essas briguinhas assim, entre dois polos aí de pensamento, mas não chega a ser uma guerra civil. Né? Quer dizer, já atrapalha bastante. Imagine quando a guerra está estabelecida, a guerrilha estabelecida. Fica difícil de você organizar um país politicamente de uma forma correta, se o país em termos de tensões, de guerra, é um país instável. Então fica difícil. O fato é que outros lugares tem o problema da seca. É difícil realmente você lidar com essa questão climática, que é uma questão natural. Né? Vários países têm grandes áreas desérticas na África do Norte, e alguns países na parte subsaariana também vai ter determinados
problemas, né, com relação à desertificação, certo? E juntando tudo isso a problemas gerados com a AIDS, as guerrilhas, onde o próprio diamante serve, né, de patrocínio para esses grupos rivais, certo? Porque eles vendem os diamantes para os países ricos para comprar arma, para poder brigar. Então, é difícil. Então, isso, aliado à série de fatores climáticos, na Etiópia nós tivemos uma fome nos anos 80, inacreditável, certo? Muita gente morrendo de fome, a miséria absoluta, ok? Então, a ONU interveio, né? Muitas ONGs foram trabalhar lá no combate da fome, principalmente das crianças, né? Porque é muito triste criança passar fome, né? E mais o fato é que existe isso em todos os continentes. Talvez na Europa seja menos intensa, porque você também tem os refugiados que vivem em condições subhumanas na Europa, né? Mas em todos os continentes basicamente você tem isso, mas ele é mais acentuado, certo? Essa fome é muito mais acentuada em países pobres, evidentemente, e principalmente a África. Se você reparar bem, nós temos civilizações antigas da África, Egito, por exemplo, né? Mas você não tem um país desenvolvido no continente africano. É o único continente com essas características, não tem um país desenvolvido. Temos um país considerado em desenvolvimento, que é a África do Sul, onde, lembra o país do apartheid, que foi um eufemismo, na realidade era um regime de segregação racial, que tinha a figura simbólica do Nelson Mandela, que foi preso, depois ele se torna presidente da África do Sul, quando ele é liberto e tal, né? Quando nós temos os jogos, finalmente teve um país que sediou os jogos de futebol, da Copa do Mundo de futebol, em 2010, né? Até que aquele rapaz, como é o nome dele? É o do Palmeiras, não sei o que, Melo, esqueci o nome dele agora. Ele foi expulso num dos jogos que o Brasil perdeu, que não podia perder, e o Brasil acabou sendo eliminado, se não me engano, pela Holanda. Acho que é Felipe Melo, né, que é do Palmeiras hoje. Pronto. Então, aquela Copa foi na África do Sul. Foi a primeira vez que um país africano sediou uma Copa do Mundo. Nunca tinha acontecido, né? Já tínhamos Copa nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, no México, em vários países da Europa, né? Mas até no Japão e Coreia eles sediaram uma Copa do Mundo também, mas até então não tínhamos isso no continente africano. Aí o primeiro país a sediar uma Copa do Mundo foi a África do Sul, primeiro país africano, também referindo só os países da África, e até agora foi o único, tá? É assim como também nunca tivemos uma Copa no Oriente Médio, vamos ter agora, não é isso? É isso. Teve a do Brasil, a gente não gosta muito é doloroso, né? Lembrar da Copa do Brasil 4 anos depois da Copa da África, né? Da África do Sul, que por causa daquele 7-1 contra a Alemanha, infelizmente, não é isso? Ó, uma curiosidade, as 3 últimas Copas do Mundo foram realizadas em países considerados emergentes, que inclusive fazem parte do BRICS, que é aquele bloco de países que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, certo? E esses países foram, na sequência, 3 países emergentes. A África do Sul, certo? O Brasil e a Rússia. A Rússia também, que é a herdeira da super poderosa União Soviética, mas depois da transição para o capitalismo não se tornou um país desenvolvido. Ele é considerado país em desenvolvimento ou emergente. Então tá aí, ó. A fome na África, certo? A fome na África. Então, como eu estou dizendo, faz-se necessário, e existem programas que a gente pode ver, onde se adota crianças através de grupos assistenciais da África. Você adota a criança, você dá uma quantidade por mês para aquela criança sobreviver, como se você sustentasse aquela criança, né? Aí eles vão mandando foto da criança se desenvolvendo, crescendo, tudo porque você está ajudando, né? Se todo mundo fizesse isso, seria bem legal.
certo? E diminuiria muito a questão da fome na África, porque uma fome para um adulto é uma coisa triste, um adulto que passa fome, um adulto que não sabe o que vai comer no outro dia, né? Que às vezes tem até o café da manhã, mas não tem almoço e janta, às vezes até tem um almoço, mas não tem a janta, né? Então é muito triste. E se torna mais triste ainda quando isso passa para as crianças, né? Quando você vê crianças passando fome, a coisa se torna bem mais triste, na verdade. Então você tem, aí, além disso, tem um agravamento em muitos lugares por conta das guerrilhas, da questão climática, como eu falei, né? Na questão da falta de compromisso dos políticos com as pessoas, que também é comum no Brasil aqui, né? Certo? Então, pessoas que vivem na extrema pobreza, abaixo da linha da pobreza, estabelece que a pessoa que vive com menos de $1 por dia, ela está abaixo, tem uma linha, ela está abaixo da linha da pobreza, uma linha imaginária, certo? Que é muito triste, principalmente se tratando de criança. Às vezes você está em casa lá, na hora do seu almoço, na sua janta, melhor dizendo, você foi desastrado, né? E pá, derrubou o prato de comida, você agora vai dormir com fome. Aí você vai lá, você morrendo de fome, lá, agora imagina, isso por conta do seu desastre, né? É uma espécie de castigozinho da sua mãe para você ter mais cuidado da próxima vez. Agora você imagina isso, crianças que não fizeram nada, que não têm culpa de nada, viverem sobre essa circunstância, e isso corriqueiramente, não é só um dia não, vários dias, subnutridas, sem água, sem comida, sem família, imagina, né? Certo. Outra coisa que assusta, como eu falei para vocês, só encerrando aqui nosso capítulo, uma coisa que assusta demais é a proliferação da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, também conhecido como SIDA, também conhecido como HIV. As pessoas elas são tão pobres, talvez um dos poucos prazeres que eles têm na vida é exatamente a questão sexual. Então, como eles têm isso, eles nem se preocupam, talvez por isso eles nem se preocupem em se cuidar, né? Em evitar, né? Porque é uma questão meio complexa. O cara está preocupado só em sentir o prazer, que na vida é tão raro, ele acaba nem se preocupando em que ele pode ser contaminado. Então a proliferação lá tem sido uma coisa assustadora, tá certo? E por último que eu vou falar aqui, certo? Antes de falar dos fluxos migratórios, e que eu já falei, mas só complementando, eu tenho uma questão dos refugiados, né? Infelizmente, como eu disse para vocês, em muitos lugares não tem água, não tem agricultura, em muitos lugares não tem competência política para gerir os recursos para todo mundo, e em muitos lugares tem as guerras, as guerrilhas. Então o pessoal tende a fugir disso para tentar uma vida melhor. O que é migrar, pessoal? Migrar é um grupo de pessoas, ou uma pessoa sair de um lugar e ir para outro. Ela migrou. Os motivos, procurar uma condição de vida melhor, ou fugir de guerras, ou fugir da fome, ou fugir da seca, ou fugir de perseguições políticas e ideológicas ou religiosas. Certo? Isso que faz com que as pessoas migrem. Isso é um fato. Certo? Então, o número de refugiados é muito grande, o que aumenta o fluxo migratório na África. Muita gente, principalmente daquela parte mais ao norte, tenta se refugiar, se arriscam pelo mar Mediterrâneo para chegar na Europa para tentar uma vida melhor, porque a gente sabe que a qualidade dos países da Europa, a qualidade em si do continente europeu, a qualidade de vida que eu estou me referindo, é muito maior do que em qualquer outro continente. Certo? Você pega os Estados Unidos, o Japão, fora do continente europeu, o Canadá, também a Austrália, a Nova Zelândia, a maior parte dos países com alto IDH, com alto índices de educação eficiente, uma saúde para todos, né? Um poder aquisitivo bom, uma boa qualidade de vida, que é índice de desenvolvimento, o IDH, índice de desenvolvimento humano, que mediria a qualidade de vida. Esse país muito próximo do 1, porque vai de 0 a 1, né? Então muita gente busca, principalmente o pessoal da África ali, tenta entrar ali, ficar de maneira ilegal, mas mesmo sendo ilegal consegue emprego e tem uma qualidade de vida melhor. Mas nem sempre, e os países europeus não aceitam de tão bom grado assim, certo?
eles têm a velha questão da xenofobia. Né? É da Argélia, é argelino. Não presta não, é bandido, é negro, é isso, é aquilo, entendeu? Isso é o preconceito do povo europeu. É de Marrocos, esconde a carteira. Infelizmente, existe uma xenofobia. O que é xenofobia, professor? Xenofobia é aversão ou pessoas estrangeiras. Aversão a pessoas ou coisas estrangeiras. Então os europeus, muitos, não são todos, muitos têm contra diversos povos do mundo, entre os quais, principalmente os africanos, que estão próximos ali da Europa, o pessoal do Oriente Médio também, muitos sírios quiseram, por conta da guerra também lá no Oriente Médio, migrar para lá, pediram ajuda dos grupos humanitários da Europa, mas o fato é que essa xenofobia existe, né? A gente sabe, e antes da gente entrar no capítulo 8, tá? A gente sabe que o Brasil é um pouquinho africano. Dos 3 povos que fazem parte, principalmente da composição, ou fizeram parte na composição étnica do Brasil, etnia, é uma palavra feita para substituir a palavra raça. Certo? Então, esses povos que fazem parte dessa etnia, dos povos que fazem parte da etnia brasileira, o negro africano ele tem uma grande parcela. Então nós temos portugueses, índios ou nativos americanos, tem uma problemática de chamá-los assim, e os negros, que também tem outra problemática, pessoal, que a gente utiliza o termo afrodescendentes, né? Certo? Então, o povo que veio da África, né? O nativo americano, que é os ameríndios, e principalmente os portugueses, são os principais povos que compõem, que fizeram com que nossa etnia existisse. Aí tem pitadas de italiano, franceses, italianos, alemães, principalmente no sul do país, né? Em São Paulo, italianos, por causa da migração depois do fim da escravidão. Aí, deixa eu ver quem mais, espanhóis, né? Japoneses, sírios, libaneses, né? E em menor grau outros povos, né? Os sul-americanos que vieram daquela vida melhor no Brasil também. Mas o Brasil é um pedaço, certo? É o Brasil africano, né? Então a gente é descendente também dos africanos. O povo, de uma maneira geral, é descendente dos africanos. Tá bom? Encerrando de vez o capítulo 7, vamos começar o nosso capítulo 8. Beijos para vocês.